Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E assim ele fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Amados, essa palavra, ela surgiu no momento em família. Nós estávamos lendo a Bíblia, e o meu filho perguntou assim: por que esse Herodes aí é o mesmo Herodes que mandou matar Jesus? Depois ele falou: se Tiago morreu ao fio da espada, por que Pedro manda anunciar para Tiago que ele estava solto? E depois ele falou assim, olha como criança é interessante, né? Por que o anjo falou tudo isso aí para Pedro? Ele podia simplesmente tirar o Pedro da prisão, né? E nós respondemos aquilo que sabíamos, e fomos pesquisar aquilo que não sabíamos. E surgiu esta palavra, e eu quero compartilhar com você, então, aquilo que está no meu coração, amém? Aquilo que Deus tem falado conosco, nesse momento íntimo e família. E eu quero dizer a você, pai e mãe, tenha esse tempo em casa com seus filhos. Tem uma Bíblia chamada Bíblia em Ação. Ela é uma Bíblia em quadrinhos que você pode ler com seus filhos em casa. Você vai ficar surpresa do tanto que você vai ser edificado, viu? Compre essa Bíblia se você não tem e faça esse tempo de leitura bíblica, porque é um tempo em que você vai semear na vida dos seus filhos e também vai ser edificado. Amém? Então esse texto, ele começa com a expressão por aquele tempo. Que tempo foi aquele
em que aconteceu tudo isso? Que tempo foi esse em que aconteceu a prisão de Pedro? Jesus tinha ressuscitado e ficou com os discípulos 40 dias. E um pouquinho antes dele ir embora, ele juntou os discípulos e disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, porque João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer, vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então os discípulos se reuniram no cenáculo e oraram, e oraram, e oraram por 10 dias, até que se cumprisse a promessa de Joel capítulo 2, de que o Espírito Santo descesse. E naquele momento, no 10º dia, eles escutaram um som, como um vento impetuoso, que encheu aquela casa. E eles olharam e viram línguas repartidas de fogo sendo distribuídas entre eles. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo não vai descer. Ele já desceu. Eu quero te dizer que a promessa não vai se cumprir. Ela já se cumpriu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu. E porque ele desceu, você pode abrir a sua boca e profetizar sobre os vales de ossos secos. E porque ele desceu, você pode ser curado. Porque ele desceu, você fala em novas línguas. Porque ele desceu, você impõe as mãos sobre os enfermos e os enfermos são curados. Porque ele desceu, querido, você repreende o demônio e ele vai embora. Porque você está cheio de poder, cheio de unção, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele não vai descer. Tem gente esperando ele descer ainda. Mas eu quero te dizer que ele já nos encheu. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar a palavra de Deus. E a Bíblia fala que Pedro sai daquele lugar tão cheio que ele prega e 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus e são batizadas. E a igreja vai crescendo em número e no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles eram um só coração, um só amor, uma só fé. E o Senhor ia acrescentando, e o Senhor ia acrescentando 5.000 almas. E o Senhor foi acrescentando, e Pedro pregando, e os discípulos cheios do Espírito Santo, onde eles iam, as coisas aconteciam. Algo começou a mudar naquela região. E nós sabemos que Pedro vai passando pelo templo, ele e João, e ele olha um coxo pedindo esmola, e ele está tão cheio de Deus que ele chega lá e fala assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho poder, levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E aquele coxo levantou e andou, porque o poder do Espírito Santo faz o paralítico andar. Se tiver alguém aqui paralisado, vai andar nesta noite em nome de Jesus, porque o poder do Espírito Santo está aqui. E Pedro então começou a curar. Foi na casa de um homem chamado Enéas, 8 anos, em cima de uma cama. Pedro entra lá e fala: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e anda. E era assim o negócio. O Enéas levantou e andou. A sombra de Pedro começou a curar. Então eles colocavam os doentes onde Pedro passava e a sombra dele passava. Os doentes começaram a serem curados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias! De repente ele ouve uma má notícia de que a Dorca tinha morrido. E era uma mulher muito amada que fazia o bem para muita gente, costurava roupa para os pobres, ajudava. E de repente Pedro então entra naquela casa de luto, todos chorando, todos muito tristes. Ele fala assim: sai todo mundo daqui.
Vocês que estão tristes, chorando, sai um pouquinho de perto desse corpo aqui que eu vou orar. Dobra o seu joelho e ora. Depois ele levanta e diz, Tabita, que quer dizer Dorca, levanta em nome de Jesus. Aleluias, cheio do poder do Espírito Santo. Não há morte que prevaleça, querido. E a Dorca levantou e andou, cheia de vida, através daquele homem que transbordava a unção e a virtude do Espírito Santo de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele denuncia o pecado de Ananias e Safira. Sabe por que ele denuncia? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não compactua com o pecado. O crente cheio do Espírito Santo, ele denuncia aquilo que está errado, porque ele é cheio da luz, e a luz dissipa as trevas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pedro então denuncia o pecado de Ananias e Safira, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Faz diferença ou não ser cheio do Espírito Santo? O que você acha? Só dei a introdução. Faz, né? Faz muita diferença. Então, isso começou a causar uma perseguição naquele povo, naquele meio. Herodes começou a perceber que tinha alguma coisa errada. E os fariseus, os religiosos, também não gostaram nadinha daquilo. Prenderam os discípulos. E a Bíblia fala que Deus enviou o anjo, os discípulos foram soltos. Prenderam Pedro. Pedro não tinha acusação contra ele, foi solto também. E de repente um homem chamado Saulo, um perseguidor da igreja, estava indo no caminho de Damasco para prender alguns dos discípulos que já tinham se esparramado para lá. E a Bíblia diz que veio uma forte luz e derrubou Saulo ao chão. E ele escuta uma voz que fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues, e dura para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Então o Senhor diz a ele, Saulo, levanta-te, entra na cidade, e lá eu vou te dizer o que você vai ter que fazer. Saulo levantou cego, ele não podia enxergar. E a Bíblia diz que os seus companheiros pegaram a sua mão e os levou até a cidade de Damasco. Enquanto isso, o Senhor apareceu a um discípulo chamado Ananias e disse, Ananias, vai à casa do irmão Judas na rua direita, que lá tem um homem chamado Saulo, e você precisa ir lá e orar por ele. Aí Ananias fala assim, não, Senhor, não pode ser. Saulo é um perseguidor, está matando um monte, matou até Estevão. Ah, Jesus, está certo isso não? Será que é o mesmo Saulo? E o Senhor diz a ele, Ananias, vai lá, porque ele está orando. Aleluias! O perseguidor estava orando. Aleluias! Ananias se levantou e foi até a casa do irmão Judas, chegou lá, procurou por Saulo. Saulo já sabia que ele ia, porque Deus tinha falado com ele. E ele disse assim, irmão Saulo, eu vim aqui, porque o Senhor me enviou para que você voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. E Ananias impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo. E naquele momento as escamas dos seus olhos caem, ele começa a enxergar, ele é cheio do Espírito Santo, se batiza nas águas e começa a pregar a palavra de Deus. Aqueles que não conheciam o Evangelho do Senhor, aonde o Espírito Santo está, as cadeias têm que cair. Aonde o Espírito Santo está, a cegueira não pode ficar. As escamas têm que cair por terra. Aonde o Espírito Santo está, a visão é devolvida àquele que não vê. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esse era o contexto em que estava acontecendo ao redor do apóstolo Pedro. Deus estava usando ele poderosamente. Então Herodes prende Pedro e prende Tiago, porque Tiago, irmão de Jesus, era o pastor da igreja de Jerusalém, mas o Herodes pega o Tiago errado, que é
o Tiago, irmão de João, que escreveu o Apocalipse. E ele mata Tiago a fio da espada e viu que os judeus gostaram muito daquilo. Falou, ai, que legal, eles gostaram. Então vou matar Pedro também. E Pedro vai ficar bem escondido e bem preso. Porque eu já ouvi falar que esse Pedro desaparece das prisões. Então esse homem não é normal. Vão prender ele com um monte de soldado. E bota soldado aqui, bota soldado ali. 16 para um homem só. Fora isso, ele estava entre dois, com 2 cadeias em cada mão. Você tem noção disso? Segurança máxima, né? E aí, responde a pergunta do meu filho, porque Pedro, quando sai da cadeia, ele manda avisar o outro Tiago. Que Tiago que ele manda avisar? O Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor da igreja de Jerusalém. O alvo de Herodes era calar o evangelho naquela região. Ele falou, vou prender Pedro, que é o missionário, que é o evangelista, e vou prender o pastor principal, vou matar. Quero ver se essa igreja vai continuar. Mas matou o Tiago errado. Ai, Jesus. Foi a hora dele, viu, queridos? Mas Deus, quando está no negócio, quem é que muda? Fala para mim. Então, a Bíblia fala que Herodes esse Herodes, ele era bisneto do Herodes que tinha mandado matar Jesus. Amém? Para responder a pergunta, outra perguntinha interessante. Então, não era o mesmo Herodes, não. Aquele que mandou matar Jesus morreu logo em seguida. Esse Herodes era bisneto dele, mas a família toda era má, né? Nós sabemos que o pai dele mandou matar João Batista e assim por diante. E este, então, era o tempo. Pedro estava preso. Mas a igreja fazia constante o quê? Oração. Eu quero te dizer nesta noite, querido, que a oração não é neutra no mundo espiritual. Se você entrou aqui falando assim, Deus não me ouve, tenho orado tantas coisas não acontecem. Eu quero te dizer que desde a primeira hora que você ora, desde o primeiro momento que você ora, Deus ouve as suas orações. E quero te dizer mais. Tudo que você fala durante o dia, Deus também ouve. Porque não adianta falar as coisas lá no secreto e depois falar o contrário lá fora, né? Deus também ouve. Deus ouve as orações dos santos. A igreja orava incessantemente. A palavra aqui é a mesma de Jesus orando no Getsêmani. A palavra no original é etnos e quer dizer orar com fervor, com lágrimas. Sabe quantos dias eles oraram? 7. Porque ele foi preso no começo da Páscoa. A Páscoa durava 7 dias. Então a igreja orava, Pedro estava preso. E orava, não era aquela oraçãozinha, não. Era oração com fervor e com lágrimas. Era uma oração de rendição de coração. Nós precisamos orar com fervor, igreja amada. Nós precisamos orar com coração. Nós precisamos orar com fé. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. E quando você ora, você fala com Deus. Ele fala conosco através da sua palavra. Mas nós falamos com Deus através da nossa oração. E aí você me diz, como é que existe relacionamento se a pessoa não ora? Não existe, né? Então, a igreja orava continuamente. E se você é um crente que não ora, eu quero te dizer que o Espírito Santo te chama a orar. Você precisa sair desse lugar de mornidão e ir para o secreto e orar e ter tempo com o teu Deus. Porque quando você ora, você coloca diante dele tudo aquilo que anseia o teu coração. E o teu Pai que te vê em secreto vai te abençoar publicamente. Amém? Todos verão a glória do Senhor na tua vida, mas você tem que ir para o secreto, né? Tem que orar. E o que é a oração na Bíblia? Lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, diz que as orações são recolhidas em taça de ouro como um incenso. A oração do crente é um incenso que sobe diante do altar do Senhor. Aleluias! Apocalipse capítulo 8 diz que o anjo recolhe esta oração em taças de ouro.
A verdade é que o Senhor recolhe com delicadeza o incenso que você libera todos os dias em oração. E a Bíblia diz no capítulo 8 de Apocalipse que este anjo leva essas orações, coloca mais incenso nela, que eu acredito que seja a intercessão do Espírito Santo, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E também a intercessão do nosso Senhor Jesus, que está à direita de Deus, clamando por você. E a Bíblia diz que esse anjo coloca mais incenso nas taças de ouro onde estão as suas orações, mistura tudo, e quando ele mistura, sabe o que acontece? Sobe uma fumaça nas narinas do Senhor. E essa fumaça é agradável a Deus, é um perfume suave. Então, depois que essa fumaça sobe, o anjo vai até o incensário, perto de Deus, onde tem fogo no altar. Coloca fogo no incenso, mistura tudo e lança na terra. E aí a Bíblia diz que há relâmpago, vozes e trovão. Sabe por quê? É a hora que o milagre rompe, é a hora que a resposta chega, é a hora que aquele que não andava começa a andar, é a hora que aquele que não enxergava começa a enxergar, é a hora que a porta que estava fechada foi aberta, é a hora que o milagre rompe na sua vida. Aleluias! Por isso você não pode parar de orar. Você precisa mandar incenso para cima. Manda incenso para cima. Manda incenso para cima. Porque o anjo vai mandar fogo para baixo. Aleluia. Eu não sei quanto tempo vai demorar para romper. Verdade, nós não temos como saber. A verdade é que toda vez que você ora, o incenso vai subindo. O incenso vai subindo. E tem uma hora que a taça se enche ou não. Tem como eu saber a hora que a taça vai encher? Então por que você para de orar? A resposta não chegou, você para de orar. Deus não falou nada, para de orar. Não deve ser da vontade de Deus. Você nem perseverou. Ora uma vez, ora duas, ora três, ora quatro, ora cinco. Mas continue orando, porque o incenso vai subindo. E o fogo vai descer. Aleluias! E você vai receber a resposta de Deus no tempo e na hora que Ele determinar na tua vida. Porque Ele é Deus. Aleluias! E o tempo de Deus é perfeito. A vontade dEle é boa? Boa, perfeita e agradável. E o tempo dele agir também. Eu só sei dizer que a igreja aqui orou muito, incessantemente, com fervor, durante 6 dias, quase 7, clamando, mandando incenso. Tem gente que compra incenso para purificar a casa, não é não? Oh, meu Deus. Olha o que o Espírito Santo está falando. Olha, querido, se você tem comprado incenso para purificar a tua casa, eu quero te dizer que ele não resolve. Dobra o joelho naquela sala e manda a tua oração para cima, que você vai ver como esse incenso vai purificar toda a tua família. Quer purificar a tua casa? Dobra o joelho para orar. Quer receber vitória? Dobra o joelho para orar. Quer receber resposta? Para de mimimi. Né? Como dizem por aí, não sei onde eu ouvi isso, mas eu vi em algum lugar. Para disso, querido. Chega. Você ora por mim? Já viu isso? Tem que falar, querido. É verdade, amados. É bom alguém orar por nós, mas as nossas lutas somos nós que temos que guerrear. Há momentos que nós precisamos de oração e isso é bíblico. Como a igreja orou por Pedro, isso é maravilhoso. Mas se você não dobrar o seu joelho, fica difícil, né? Você precisa continuar orando. Eu quero incentivar você a mandar incenso todos os dias no altar do Senhor. Aleluia! Você já mandou incenso hoje? Você já mandou incenso no altar de Deus hoje, querido? Oh, aleluia! Porque o Senhor espera todos os dias o perfume sair da tua boca.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ter relacionamento com Deus sem orar. Nós precisamos continuar orando. Diga assim comigo: Senhor Jesus, usa a minha vida como canal de intercessão pela tua igreja, pelos meus irmãos, pela minha vida. Aleluias. Que você possa ser esse canal de oração, que as pessoas olhem para você e falem: vou pedir oração, porque aquela ali eu sei que ora. Aquele ali é um homem de oração. Será que as pessoas têm falado isso de nós, queridos? Será que as pessoas têm olhado para nós e têm podido confiar e dito: ora por mim? Claro que ela também precisa orar, mas eu quero dizer, você tem inspirado as pessoas a orarem? Você tem inspirado as pessoas a buscarem a presença de Deus? Eu só sei que aquela taça foi cheia da oração dos santos que estavam lá na casa de João Marcos orando pelo apóstolo Pedro. Aleluias. Sabe o que aconteceu? O fogo desceu e o anjo desceu junto. Quando o anjo desce, quando o Senhor ordena, não tem palavra de Herodes, não tem palavra de rei que possa continuar prevalecendo, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Quero ver quem que vai derrubar o decreto. Quase falei em línguas aqui, amados. A unção está tanta, aleluia. Quem que vai derrubar o decreto daquilo que Deus diz? Quero ver. O anjo desceu junto com o fogo. Oh, glória. E a Bíblia diz que no último dia, tá vendo como a gente não sabe a hora que a vitória vem? Por isso que você tem que perseverar. Você tem que orar diante do impossível e diante do possível. Porque aquele que ora é aquele que depende de Deus. Mas não tem mais solução. Continua orando. Vamos orar até o fim. Com solução, sem solução, vamos continuar orando. Aleluia. Nós não vamos parar de orar porque o médico diz que não. Nós não vamos parar de orar porque está tudo hipotecado. Nós vamos continuar orando porque nós cremos que quem dá a última palavra é o Senhor. E no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Aí a igreja estava orando. E na última noite, o Pedro estava dormindo entre 2 soldados. E com 2 cadeias em cada mão. Sabia que ia morrer no dia seguinte. Você dormiria? Vai no dentista, gela, né? Cadê o nosso querido? O Luiz é dentista. Não tem gente que gela na cadeira? Escuta o motorzinho e fala: ai, doutor. Gela com o motor o motor de obturação. Imagina se não vai gelar na hora de morrer, né? Jesus, você sabe que eu fiz uma cirurgia há pouco tempo do coração? Eu estava muito calma, porque a igreja estava orando por mim, e eu também estava orando muito em línguas, aleluia. Mas quando chegou naquela maca gelada, que foram da anestesia geral, não tinha mais como voltar para trás, sabe? Eu falei: Jesus, toma meu espírito. Que a verdade é essa, né? Você não sabe se volta. Mas gelou, querido. Eu estava calma até aquele momento. Uma hora que veio uma touca assim para você pôr. Antes de pôr no teu rosto, você dorme, você apaga. Você só vê o negócio vindo, né? Veio aquele negócio, eu só pensei: Senhor, toma meu espírito. Acabou. Mas gela. Agora o Pedrão tinha visto o Tiago ser decapitado. Pensa. Dormir. Tem gente que não dorme nem com a conta vencida para pagar. Tem gente que não dorme porque o vizinho xingou ele, né? Tem gente que não dorme porque acha que está doente. Às vezes nem tem doença nenhuma, mas ele acha que tem. Tem gente que não dorme porque fica pensando no passado. Mas Pedro estava com a sentença de morte e dormiu. E descansou. Mas tem um segredinho aqui. Sabe por que ele descansou? Porque lá em João 21, 18, Jesus disse para Pedro assim, lá atrás:
Pedro, quando você era moço, você fazia o que você queria. Mas quando você for velho, Pedro, quando você for velho, vão te levar a lugares que você não vai querer ir, mas você vai. Então Pedro tinha uma promessa de que ele ia envelhecer. Por isso que ele dormiu e falou, não sei como que eu vou sair disso aqui não, mas eu sei que a palavra de Deus é a verdade. E Deus falou que eu vou ficar velho, então eu vou dormir. Você tem uma promessa de Deus na tua vida? Você tem uma palavra de Deus liberada para a tua vida, querido? Então você pode deitar e dormir, porque Deus trabalha enquanto você dorme. Oh, aleluias! Você pode descansar na presença do Senhor, porque enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você trabalha, mas quando você descansa, Deus trabalha. Você precisa crer que aquilo que Deus falou é a verdade. Ah, mas a circunstância está dizendo tudo ao contrário. Porque era assim com Pedro, não era não? Herodes já tinha decretado, vai morrer. Mas Pedro falou assim, vixe, vou não. Vou é dormir, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu não sei como vai ser, eu não sei como que Deus vai fazer esse negócio. E talvez você entrou aqui nesta noite, Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, porque eu não estou vendo solução para isso mais não. Talvez você entrou aqui desse jeito. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que visitou Pedro naquela cadeia está aqui nesta noite. Oh, aleluia! E está entrando nesta causa, nesta dificuldade, está entrando nesse impossível. Eu não consigo ver. Você não precisa ver, você precisa crer. Mas está tudo dizendo que não vai. Vai, se Deus falou que vai, vai. Aleluia. E Pedro dormia e de repente, porque é de repente mesmo, viu, querido? De repente, o anjo chegou e iluminou toda aquela cadeia. E ele disse assim, desperta. Pedro estava dormindo tão profundo que o anjo precisou tocar nele. Desperta, levanta-te depressa. Põe o cinto. Põe as sandálias. Põe a capa e segue-me. E Pedro fez isso. Mas detalhe, você sabe que quando alguém é preso, tudo é tirado dele, não é não? Fica com o preso? Ele tem um advogado aqui. Não, os pertences são tirados da pessoa, não são? O cinto, a sandália, a capa não estava com Pedro, estava guardado em algum lugar lá na prisão. Mas antes de acordar Pedro, o anjo foi lá. O anjo foi lá onde estavam as coisas de Pedro e pegou tudo aquilo que pertencia a ele. E só depois que estava na mão do anjo, o anjo o acordou e disse, está aqui Pedro, aquilo que é teu voltou para você. Porque Deus é um Deus de restituição, querido. O diabo pode tentar te roubar, mas o Senhor é aquele que te restitui. Aleluia! O diabo pode tentar tirar tudo que é teu, mas o Senhor sabe aonde está e tem poder para ir lá tomar de volta. Pode aplaudir ao Senhor porque Ele faz. Aleluia! Aleluia! Ele é o Deus que move e faz. Então, antes de acordar Pedro, ele trouxe os pertences de Pedro. E por que ele manda Pedro pôr o cinto? Porque o cinto foi a primeira coisa que tiraram de Pedro. Quando você vai se despir, você está de cinto, que nem eu estou aqui, o que você tira primeiro? Como é que eu vou tirar o vestido sem tirar o cinto? Não é? Pois então, Deus devolveu a Pedro aquilo que roubaram dele primeiro. Põe o cinto, Pedro. Está aqui teu cinto, Pedro. E na cultura judaica, querido, cinto é honra, é nome, é autoridade. Quando tiraram o cinto de Pedro, estavam dizendo para ele, Pedro,
Você vai morrer sem nome, você vai morrer sem honra, você vai morrer sem autoridade. Mas o anjo estava dizendo, você não vai morrer e você vai sair daqui pelas portas da frente com nome, com honra, com autoridade. E eu profetizo sobre a tua vida nesta noite, que você vai sair dessa situação com nome, com honra e com autoridade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, este é o Deus que nós servimos. É o Deus de restituição. Aleluias. Então o anjo devolve para Pedro a sandália. Você sabe que lá em Efésios diz que os nossos pés são calçados com o evangelho da... Sandálias são para filhos. Os escravos é que andavam descalços, mas os filhos recebiam sandálias. Tanto é que o filho pródigo, quando volta, ele recebe 3 coisas. E uma das coisas é o quê? Sandália, porque ele era filho. Então, a sandália fala de proteção. A sandália fala de preparação. Porque quando você está descalço, você fica limitado a andar em períodos curtos. O seu pé dói, se você queima o pé, pega um dia de sol, você não aguenta andar numa calçada, não é verdade? Porque o pé queima. Tudo pode machucar os seus pés. Eu não sei em que momento da tua vida você perdeu a sua sandália, mas tem gente aqui descalço e o Senhor vai vestir você nesta noite. Você vai sair daqui calçado com a sandália nos teus pés. O seu pé está sangrando porque você pisou em muitas coisas por estar descalço. Mas eu profetizo sobre a tua vida que você vai continuar caminhando calçado com o evangelho da paz, com as sandálias que o Senhor está te devolvendo nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. E o teu caminho não é curto não, querido. Quando tiraram a sandália de Pedro, estavam dizendo para ele, acaba aqui, Pedro. Quando tiraram a sandália dele, estavam dizendo, Pedro, acabou, você não vai mais a lugar nenhum. Você vai só daqui para a morte. Mas o anjo devolve a sandália e diz, Pedro, calça logo isso aí, porque a tua jornada é longa. E eu quero declarar sobre a tua vida, calça logo a sandália, porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa e está curando os teus pés nesta noite. O Senhor está firmando os teus passos nesta noite. Aquele que está sem sandália, ele fica vulnerável. Fica com um pé na igreja, outro no mundo. Não sabe para onde vai. Mas aquele que tem sandália fica firme, fixo, sabendo que a jornada, não importa como vai ser, ele está calçado. Se o caminho é duro, ele está calçado. Se o caminho é bom, é fácil, ele continua calçado. O importante não é o caminho, querido. O importante é se o seu pé está calçado. Aleluias. Então o anjo disse para Pedro, Pedro, calça essa sandália aí, porque a sua jornada não terminou, e você ainda vai ganhar muitas almas. Eu quero declarar que você é um ministro de Deus e vai ganhar muitas almas ainda. Você vai levar o evangelho a muitos ainda. Se você entrou aqui, vou parar, acabou para mim, não consigo caminhar, está doendo tudo. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai se levantar e andar. Aleluia! Porque Deus conta com você para ganhar as vidas que estão aprisionadas na mão de Satanás. Aleluias! E o anjo diz assim, calçou, Pedro? Agora pega a capa. E capa aqui, querido, fala de autoridade, ministério, chamado, unção. O que Eliseu recebeu quando Elias subiu? A capa. A porção dobrada daquilo que ele queria, daquilo que ele desejou, que era aquilo que estava sobre a vida de Elias. Aleluias. E quando tiraram a capa de Pedro, estavam dizendo a ele, Pedro, você não tem chamado, você não tem ministério mais, você não tem unção mais, eu tiro de você a sua unção,
Mas o anjo chegou para Pedro e falou: está aqui a tua unção, Pedro. Está aqui o teu chamado, Pedro. Está aqui o teu ministério, Pedro. Se você entrou aqui nesta noite dizendo: eu não quero cantar mais, eu não quero louvar mais, eu não quero fazer mais nada, o Senhor está dizendo que você vai voltar a cantar, você vai voltar a profetizar, você vai voltar a viver o verdadeiro evangelho, porque Ele está te devolvendo a capa. Oh, rabashura bacanta labas, rabacanta labashuranda labas, rabanala rabas, recanta labas, rabashere bacai. Então o Senhor responde aquelas 3 perguntas do começo, lembra? Por isso que o anjo falou assim com Pedro, que ele poderia pegar Pedro e tirar Pedro de todo jeito, não é? Mas Deus respeitava a cultura judaica. Ele sabia que Pedro, se saísse sem cinto, para os judeus aquilo era terrível. Então Deus fez tudo detalhadamente. O nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus cuida nos mínimos detalhes. E eu quero dizer que não vai faltar nada na tua vida, porque Ele está cuidando de tudo. Não se preocupe. Apenas descanse no Senhor. Descanse naquilo que Deus tem falado. Descanse naquilo que tem sido liberado deste altar. Descanse nas promessas do Senhor para a tua vida, porque Ele está cuidando de tudo. Pega a tua capa, pega a tua sandália e põe o teu cinto e se levanta nesta noite. E o anjo diz: segue-me. Até aqui, querido, você pode ter feito até tudo que você queria, mas daqui para frente você vai obedecer ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Sabe por quê? A gente faz tudo errado. A gente não sabe resolver as coisas sem Deus, não. Você já percebeu isso? Já deu, não já? Já deu. Daqui para frente você vai fazer tudo na dependência do Senhor. Fica atrás do anjo. Aleluia! Não passa na frente de Deus, querido. Presta atenção. Ouça o que Deus está falando. Busque direção. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem ouvir Deus. Vai aonde Deus te mandar. Se Deus está mandando ir para um lado, por que você está indo para o outro? Para, chega, já deu. Vai viver até quando nessa vida? Hoje o Senhor te chama para segui-lo. Vai atrás do anjo, sabe por quê? Quando você está atrás do anjo, as cadeias vão caindo, os inimigos dormem, você vai passar marchando e nem vai saber o que está acontecendo. Oh, aleluia! A alegria do Senhor invade o teu coração, você não está enxergando nada, mas está acontecendo sim, porque tem paz, você sente, não é? Oh, aleluia! O anjo vai andando, as cadeias vão quebrando, os inimigos vão dormindo e você vai passando, porque o Senhor está na tua frente. E quando ele vai à frente, quero ver qual é o portão que fica fechado. Porque para entrar o anjo não precisou de chave, né? Mas Pedro precisava sair, o anjo não precisava de portão aberto, porque ele passa, né? Mas Pedro não precisava sair. Então aqui está um segredo espiritual para a tua vida. Fica atrás do Senhor. Em obediência. A obediência gera bênção. A desobediência gera o quê? Escolhei hoje aqui que você vai querer. O que você vai querer? Eu sei que você quer bênção, né? Glória a Deus, você veio hoje. Fala assim: eu recebo a bênção do Senhor na minha vida. Porque eu vou ficar atrás, seguindo as ordens do meu Deus. Não vou olhar para a direita, nem para a esquerda, mas eu vou permanecer firme naquilo pelo qual o Senhor me chamou. E vou viver toda a plenitude de Deus para minha vida. Aleluias! Glorifique a Ele. Oh, pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia! Fica atrás do anjo. Aí o anjo foi passando. Os soldados, querido, nem tchum, não viram nada. 16. Pedro estava no meio de 2. Os 2, sei lá o que aconteceu. Não viram nada. A questão é que Deus esconde aqueles que confiam nele, o inimigo não enxerga. Aleluia. Peça para o Senhor te esconder nesta noite, debaixo das asas dele. Peça para o Senhor: Senhor, me esconda dos meus inimigos. Não quero mais ser visto por ninguém, não. Quem tem que aparecer é o Senhor. Aleluia. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Esconda-me, Senhor. E o Senhor escondeu Pedro. Oh, glória a Deus. E a Bíblia fala que aquele portão, amados, abriu automaticamente. Quem já viu o portão automático aqui? Eu acredito que aquele foi rápido, não foi aquele lentinho não, né? Que o anjo tinha pressa. Então foi como? Abriu! O Senhor está abrindo portas aqui nesta noite. E você não vai fazer esforço nenhum, você só vai passar. Oh, louvado seja o nome dele. Porque você está obedecendo a palavra, você está buscando, você está mandando incenso para cima. O fogo desce, a porta se abre e você passa. Você passa do outro lado. Esse Pedro passou, o anjo se apartou dele. De repente ele falou assim: uai, estou aqui fora. Nem o Pedro. Imagina, querido, a presença gloriosa de Deus naquela prisão. Quando a gente recebe tanto de Deus, a gente não fica assim meio no céu, né? Você imagina Pedro como ele estava. Quando ele percebeu que ele estava lá do outro lado, de fora. Era uma prisão chamada Antônia, que existe até hoje. E ela era meio subterrânea. Então, quando ele chegou lá fora, lá na rua, que ele caiu em si, ele falou: o anjo me livrou, o Senhor me livrou. Aleluia! Quantas vezes nós olhamos para trás e nem lembramos mais dos nossos problemas, dos nossos desafios. Aí você de repente lembra e diz: passei naquela situação, foi livramento de Deus. Quantos de vocês têm aqui muitos testemunhos para contar que você nem sabe como você foi livre, mas você está aqui hoje, é porque foi. Quantos de vocês têm livramento para dizer de situações que você já nem via solução, mas de repente passou, ficou tudo bem, deu tudo certo. Você não viu anjo nenhum, você não viu inimigo nenhum, mas a verdade, querida, é que aconteceu. O mundo espiritual está acontecendo todo o tempo. E se você está aqui hoje, grandes livramentos da parte de Deus, você já tem vivido. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus, porque é Ele que perdoa os meus pecados e sara todas as minhas. Quantas enfermidades você já foi sarado? Né, pastor? Quantas enfermidades nós fomos curados? Quantos livramentos Deus já te deu? Permaneça atrás, querido. Não queira ficar na frente. Porque se você tomar a direção, vai dar tudo errado. Confia a tua vida no Senhor. Entrega os teus caminhos a Ele, e o mais Ele vai fazer. E a Bíblia diz que Pedro correu na casa de João Marcos, onde a igreja estava reunida. E chegou lá, bateu na porta, no portão. A Rod saiu. E de vez dela abrir o portão, ela voltou correndo para dentro e falou: o Pedro está lá fora. Imagina a cena. Manda o Pedro, Senhor, tira o Pedro. Na hora que o Pedro sai, será que é mesmo? Mas a verdade é que o milagre de Deus é assim mesmo. Quando rompe, você fala: não estou acreditando. Você ora tanto, mas depois que rompe, você fala: Deus fez. Você fica tão impactado com aquilo que você fala: meu Deus, funcionou. A minha oração, meu
faísca. Funcionou. E a Rod volta correndo para dentro e fala assim, Pedro está lá. Aí os irmãos que estavam orando pararam de orar, virou aquele tumulto. Rod, você está louca? Não é o Pedro não. Mas eles não estavam orando para Pedro sair? É o anjo do Pedro que está lá. Você está vendo coisa? Não, é o Pedro. É o Pedro sim. Até que foram lá ver e era o Pedro. Aleluia. Pedro entrou. E aquele tumulto, aquele alvoroço de falação. Pedro faz assim, fica calmo, eu vou contar. Eu estou aqui porque o Senhor enviou o anjo dele. Vocês estavam orando? Funcionou. O anjo foi lá, abriu a cadeia, me libertou. E eu escapei livre. Porque o Senhor ouve a oração dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, querido, que nesta noite você possa entender que servir a Deus não é uma vida normal. Tem gente que serve a Deus e acha que sei lá, uma história a Bíblia é uma história não muda nada. Eu quero dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. O Evangelho é poder de Deus, é transformação de vida. Se tem alguma coisa na tua vida que ainda não foi transformada, tem que ser pela autoridade do nome de Jesus. Não se conforme com uma vida mediana. Não se conforme com uma vida medíocre. Vá para o sobrenatural de Deus. Fala, Senhor, eu não aceito a enfermidade. Eu não aceito as portas fechadas. Porque o Senhor na cruz do Calvário já consumou tudo. E eu tomo posse daquilo que o Senhor já me deu. Agora, se você aceita como normal, o diabo fala assim, vou lançar uma setinha de enfermidade. Aí vem a dor de cabeça, de vez do crente orar e repreender, ele confirma. Ele fala, nossa, parece que vai dar um AVC. É verdade, amados, tem gente que fala isso. Aí o anjo fala, o diabo, né, fala assim, isso, fala mais. Ai, amor, fala pro marido, nossa, preciso tomar um remédio. Tá ruim o negócio. De vez de levantar e dizer, tá repreendido em nome de Jesus. Você é ilegal no meu corpo, porque o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu sou curado. Então, vá para o sobrenatural. Vá para o sobrenatural de Deus. Como que eu faço isso? Orando. Como que eu faço isso? Mandando incenso para cima. Quero te convidar a ficar de pé.